Em menos de 5 horas, forças de segurança de Goiás conseguem prender responsável por um homicídio aqui em Rio Verde. A vítima era um caminhoneiro e tudo teria acontecido por um desentendimento no trânsito. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes deste crime cruel que aconteceu ontem à tarde aqui em Rio Verde, no trevo da BR-452 com a 060. Acidente entre carreta e caminhão deixa uma pessoa morta e 6 feridos na GA-164 entre Rio Verde e Quirinópolis. Daqui a pouco nós vamos falar como que foi esse acidente, mas as imagens já falam por si, chocantes. Um dos caminhões ficou destruído, 6 trabalhadores acabaram se ferindo e um acabou perdendo a vida. Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui no Band Cidade. Hoje também temos o quadro de Olho na Política. 3 cidades do estado vão para o segundo turno no domingo. O que isso pode influenciar nas eleições estaduais de 2026 e o que pode representar também para nós aqui no interior do estado? Daqui a pouco a gente fala sobre isso no quadro de Olho na Política com o analista Bruno Marques. E hoje é dia de boteco, sexta-feira tem música. Já já no Boteco da Sucesso tem música ao vivo e a sua participação no hashtag Bandcidade Interior com o nome completo e bairro para concorrer ingressos do cinema. Manda aí pra gente, tô esperando a sua mensagem. A partir de agora, a edição 145 do Band Cidade Interior já está olho no olho com você. Na tela da Band, boa tarde, ótima sexta-feira, ótimo final de semana desde já para todo mundo. 9956-1013, o WhatsApp tá liberado para você participar com a gente a partir de agora até as 2h30 da tarde ao vivo, o Band Cidade Interior para você. Bora começar com notícia, infelizmente a notícia triste, uma briga de trânsito terminou, na verdade uma discussão de trânsito terminou com um homem morto no início da tarde de ontem, no trevo da BR-060 com a 452 aqui em Rio Verde. O Cário Tobias e o Alessandro Siqueira estiveram no local do fato e vão trazer pra gente, mesmo debaixo de chuva, tudo que aconteceu. Os detalhes agora na edição de Rogério Trovão, na tela. Um vídeo mostra o momento em que 2 homens entram no carro e fogem após atirar contra o caminhoneiro. A vítima, de 65 anos de idade, estava neste caminhão, retornando do serviço quando um pequeno acidente de trânsito teria acontecido. E de acordo com a testemunha que estava na cabine do veículo, o autor teria descido do veículo dele e disparado contra a vítima. Deu um tiro no cara ali, ó. Vem aqui no túnel aqui, ó. Olha lá, tá fugindo no carro lá, ó. Eu tava com meu amigo no carro, né? Aí o trânsito parou, aí sem querer ele bateu ali na traseira do carro. Aí o cara desceu com raiva, aí eles brigou, né? Aí ele voltou no carro dele, ele puxou a arma da meia e atirou aqui no rapaz. Aí depois ele entrou no carro e fugiu. A bala pegou em mim de raspão. A vítima foi identificada como João Severino Macedo e tinha 66 anos de idade. Segundo a testemunha, após o disparo, o senhor João caiu sem reação. Ele caiu na hora, né? Ele levou o tiro, ele já caiu assim, ó. Nossa. Eu fiquei sem reação na hora, não sabia o que fazer. Eu só liguei pra polícia depois. Após o crime, a polícia militar foi acionada e no local, uma equipe do SAMU já estava presente e atestou o óbito da vítima. O trânsito ficou intenso e foi preciso desviar o fluxo para que a perícia fizesse os primeiros trabalhos. Após horas de serviço, o tráfego foi liberado e a testemunha levada até a delegacia para prestar depoimento. Uma força-tarefa entre as forças de segurança foi montada e, horas após o crime, os suspeitos foram presos em Piranhas, cerca de 250 quilômetros de Rio Verde. Com eles, foram apreendidos 2 carros, 2 armas de fogo, 32 munições calibre 9mm e 49 munições calibre 380. Eles foram conduzidos até a 8ª DRP em Rio Verde e apresentados para a autoridade policial. É lamentável, né? Um crime como esse por algo tão banal, tão banal. Esse indivíduo que fez isso não deve ter amor nem a si mesmo, nem à família. Porque ele tem que se colocar no lugar de outras pessoas. Quando a pessoa ama a sua família, tem alguém que respeita, que ama, ela não faz isso com outras. Sabe por quê? Porque por trás de qualquer ser humano tem outras pessoas envolvidas. Por trás desse homem de 66 anos de idade,
existe uma família, existem filhos, existe uma família que está em luto, que está sofrendo por conta da morte dele. Um homem que estava trabalhando, até me passaram que é João Calado, né, produção? Que chamavam ele. O apelido dele era João Calado, porque era uma pessoa de pouca conversa, não é uma pessoa que ficava brigando, batendo boca, discutindo. E aí o indivíduo, porque encostou no carro dele, você já imaginou se essa pessoa morasse em Goiânia, em São Paulo, onde tem colisão o tempo inteiro? Se encostar em um carro de outra pessoa, bater no carro de outra pessoa, for gerar isso aí a partir de agora, a pessoa descer e atirar, não vai sobreviver um, vai ficar todo mundo sem vida. Daqui um pouco a Terra não tem nem mais habitante. Isso não é reflexo, isso não é resposta. E aí começa novamente aquela questão da discussão das armas, né? Começa lá um bate-boca, um pensa assim, outro pensa acolá. Mais do que as armas, que eu acho que tem que ter limitação, e essa limitação, ela envolve a questão da psiquiatria. Eu acho que todos que vão ter ali o porte de arma tem que fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de acompanhamento com um profissional psiquiatra. Eu acho que deveria ser lei para saber qual é o estado mental daquele indivíduo e a possibilidade dele ter porte de arma ou não. E aí eu nem sei se esse aí tinha porte de arma, mas que tinha 2 grandes armas e muitas munições, tinha. As imagens falam por si. 2 armas e bem municiadas. Olha a quantidade de munição que tinha aqui. Para que tudo isso? Qual era o objetivo? Então são situações que a gente vai ficar acompanhando através da investigação da polícia e da conclusão também. Agora a gente vai seguir falando deste caso. Vou acionar o Caio Tobias. Ele segue acompanhando aí todos os fatos deste crime e os suspeitos de praticarem esse homicídio já foram presos. Eles foram detidos ontem mesmo em Piranhas. Um ótimo trabalho da polícia, um trabalho conjunto de várias forças de segurança aqui de Goiás para conseguir chegar até esses indivíduos que já foram presos. Vamos ver com o Caio Tobias os detalhes. Parou para mim aqui, mas vamos seguir aqui com a reportagem do Caio Tobias. Caio. Exatamente, Rômulo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Band Cidade Interior. Olha só, vou ser bem rápido aqui, porque eu vou deixar o Dr. Adelson Candeio, delegado do Grupo de Investigação de Homicídios, explicar de fato como que tudo teria acontecido com clareza de detalhes. Ele recebeu a nossa equipe hoje pela manhã e conta agora pra gente como que este crime e o motivo dele, como que tudo aconteceu, como foram os fatos, desde a hora do crime até a prisão dos envolvidos. Confiram. Ontem, nessa quinta-feira, por volta das 14h45, no entroncamento da BR-060 com a BR-452, perímetro urbano de Rio Verde, no trevo, um Toyota Corolla preto, ele é abalroado pela traseira levemente pelo caminhão da vítima. Após isso, descem do veículo Corolla 3 pessoas, uma mulher e 3 homens. E passa a haver uma discussão do motorista do Corolla com o motorista do caminhão, uma breve discussão. Após essa breve discussão, o motorista do Corolla volta ao veículo, pega uma arma de fogo e retorna. Segundo as testemunhas, a vítima não se preocupou muito porque não viu que era uma arma. A arma estava envolta num pano e não se preocupou muito por conta disso. Mas o pai do autor, o pai do motorista, ele sabe que é uma arma de fogo e tenta conter o acusado para que ele não vá e efetue o disparo, mas ele não consegue. Então tá aí, né, Rômulo? Então, pai e filho foram detidos, entretanto, somente o autor, que é o filho, que é a pessoa mais nova, que fica aí detida. E o Dr. Adelson Candeio, ele nos relatou também, a questão do trânsito de Rio Verde, que é um problema que nós temos aqui na cidade, Os condutores andam extremamente intolerantes. Acredito eu que não seja só aqui em Rio Verde. Entretanto, o Dr. Adelson Candeio comenta nessa questão aqui no trânsito, que tem sido aí, de fato, cada vez mais perigosa. Confiram. Agora é importante que se entenda que este homicídio ele decorreu de uma discussão banal de trânsito, uma bobagem, um pequeno abalroamento que sequer causou prejuízo nos veículos, originou uma discussão e da discussão originou a briga.
originou a tragédia. É o típico homicídio passional. Não havia planejamento, não havia guerra, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de briga entre os dois. A vítima, o senhor João Ataídes, um senhor de 66 anos, não tem nenhum antecedente, sequer multa de trânsito ele tem. Entretanto, é uma discussão banal, típica das que ocorrem todos os dias na cidade de Rio Verde. Infelizmente, as pessoas se põem, infelizmente, alguns motoristas se põem a buzinar, a discutir, a se impor como fiscal de trânsito e acaba gerando discussões completamente desnecessárias. Não é a primeira vez que ocorre um homicídio ou tentativa de homicídio decorrente de um pequeno acidente de trânsito ou de uma pequena buzinada. Buzina é uma coisa que tem que ser retirada do veículo, porque só serve para arrumar confusão, só. E acaba originando tragédias como aconteceu ontem na cidade de Rio Verde. Dá para concordar completamente com o Dr. Adelson Candeio, né, entendê-lo e partilhar da mesma opinião, né, de que de fato a buzina, pelo menos aqui em Rio Verde, né, é algo que somente é usado aí para causar confusões. Agora, neste crime que foi causado, né, por uma briga de trânsito, motivo totalmente banal, né, como disse o Dr. Adelson Candeio, a gente consegue saber agora também, como ele vai explicar agora para nós, que ainda, neste caso, ainda há trâmites a serem feitos, né, ainda há pessoas a serem ouvidas para, de fato, fechar aí todo o inquérito policial. Entretanto, não há dúvidas sobre quem foi o responsável pelo homicídio do senhor João Severino Macedo. Confiram. As testemunhas presenciais têm que serem ouvidas. Obviamente, o resultado das perícias que já foram solicitadas tem que ser aguardadas e trazido. Entretanto, em que pese o acusado tenha se mantido em silêncio, não há discussão, não há dúvida sobre a autoria do crime. Então agora é aguardar as oitivas serem realizadas, as perícias serem encaminhadas e após encaminhar esse inquérito policial ao Poder Judiciário com indiciamento por homicídio qualificado, duplamente qualificado em face desse cidadão. Então tá aí, né? Ele deve ser indiciado, então, este homem deve ser indiciado. Ele tinha uma passagem, como disse o Dr. Adelson Candeio, né? Ele nos contou também que este homem não tinha nenhuma passagem por crimes desse porte. Entretanto, ele tinha uma passagem em 2019 por violência contra a mulher. E a violência foi de fato contra a atual companheira dele, que está grávida dele hoje. Então, ele tem essa passagem por violência, entretanto, é a única passagem que ele tem. As armas apreendidas, o Dr. Adelson também explicou que ele não tinha porte de arma, nem porte, nem posse, e aí também deve responder por este crime. Entretanto, agora vai aí responder pelo homicídio contra o caminhoneiro, o senhor João Severino Macedo. Eu volto com você no estúdio, Rômulo. Obrigado, Cairo. Vamos por parte aí então nessa história. Primeiro, porte legal de arma, né? Não tinha autorização. Porte legal de arma é crime, é um dos crimes. Matou uma pessoa, homicídio. Então serão outros pontos que vão ser aí adotados pela investigação. Mas vamos falar sobre a questão de arma, que gera tanta polêmica e tanta bate-boca. Eu quero que você mande a sua opinião, porque o jornal aqui ele não é feito de um lado só. Não é só um robô falando aqui o tempo todo e você ouvindo do outro lado e não opinando. Isso para mim não é jornalismo, isso aí é envio de comunicação. Jornalismo para mim é falar e também ouvir. Então você também pode opinar e eu quero a sua opinião sobre essa questão de arma de fogo. Mas já vou emitir a minha. Em relação à arma de fogo, eu penso duas coisas. A gente tem que ter direito a porte de arma, a pessoa de bem tem que ter direito a porte de arma, na minha opinião. Mas desde que tenha regras bem específicas e bem completas. Como, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, acompanhamento anual. Tem que ter pelo menos uma vez no ano, ter passado por um psiquiatra para fazer ali testes de sanidade mental, saber como que é o controle daquela pessoa, a estabilidade dela em situações adversas, fazer algum tipo de exame nesse sentido para mostrar que aquela pessoa tem capacidade para ter uma arma e que vai utilizar realmente, se necessário, em uma situação de se defender contra o mal. Porque acho que a arma não tem que ser mais do que isso. E também sou contra, mesmo que a pessoa tenha porte de arma, ficar transitando com a arma. Também não sou a favor. Sou a favor do porte de arma lá na residência, do porte de arma na empresa, para a pessoa se proteger contra criminosos, porque infelizmente temos que nos proteger contra os bandidos. É a minha opinião. Acho que deveria ser assim. E ter o acompanhamento. E um segundo ponto relacionado a isso é a questão dessa arma
ser uma arma que seja cadastrada, controlada por algum sistema. Alguém tem que fazer ali o acompanhamento. A arma número tal, tá registrada tal para tal pessoa. Porque como que uma pessoa que não tem porte de arma consegue comprar armas dessa? Que foram 2. De que jeito que uma pessoa que não tem porte de arma consegue comprar? Ah, Rômulo, você é inocente, hein? Ah, isso aí é fácil demais comprar uma arma. Essa facilidade tem que acabar. Essa facilidade precisa ter uma interrupção, porque senão vai ter muitas vidas ceifadas. Mas o problema não mora aqui, ó. Não tá aqui na arma. O triste é isso, te conto que não é o problema. Porque se a pessoa não tiver uma arma de fogo, mas for uma pessoa disposta a fazer o mal, vai fazer com uma faca, vai fazer com uma barra de ferro, vai fazer com uma pedra, como um homem fez lá em Goiânia na semana passada, vai fazer com o que tiver em mãos. Ele não vai precisar da arma de fogo. Nós estamos trabalhando o detalhe da arma de fogo, mas tem outras situações também. Então o que está precisando mais é de justiça concreta. A impunidade é o maior problema. Maior do que a arma de ter porte ou de não ter porte, é a impunidade que faz com que as pessoas se encorajam para fazer o que achar que dá na telha. Se a gente tivesse leis severas, matou, tá preso. E vai ficar até o julgamento, quando julgado vai ser julgado com todo rigor. E vai ficar no mínimo 20, 30 anos na cadeia. Mas as pessoas sabem que não é assim. Muitos deles respondem em liberdade, ficam esperando por anos por um julgamento. Alguns sequer vão preso, morrem antes de ser julgados. E quando são julgados, bom comportamento, aí é liberado rapidinho. É por isso que tem tanto machão por aí se encorajando para cometer crime. Vai muito além da questão da arma de fogo. A questão disso aqui vazio, uma cabeça oca atrás da outra. E eu vou discordar também do Cairo Tobias Alcepórter e do Dr. Adelso Candeio. Não acho que a buzina seja o problema. O problema são as pessoas. A buzina foi colocada no veículo para servir de alerta. Se por acaso está passando uma pessoa ali no meio da rua, alerta para ela dar uma acelerada para não correr e ser atropelada, de umas situações favoráveis. Só que o ser humano anda tão cabeça fraca que se você buzinar atrás do carro dele, já quer descer galudinho e tirar a porrada. Ao invés de tirarmos a buzina, vamos tirar essas pessoas desequilibradas das ruas. São doidos, malucos para violência, doidos para matar? Fiquem na cadeia. Não tá mais dando para aguentar as pessoas de bem terem que se mudar da forma que é, de que tem que ser, por conta das pessoas de mal. Mudar tudo. Não posso mais ficar na porta da minha casa porque é perigoso. Quem tem que se esconder é o bandido. Tá invertendo tudo. E vamos ficar calados? A maioria opta por ficar calado. Não sei se por medo, não sei se por rabo preso, não sei por quê. Mas fazer alguma coisa concreta nesse país para mudar tudo isso, poucos são os que fazem. A maioria prefere ficar de biquinho calado. Vamos seguir agora dando um recado importante para você que está aí em Mineiros. Atenção, você de Mineiros, vem comigo que eu tenho um recado especial para você, hein? Chegou o momento que você tanto esperava. Agora é a hora. Acaba de ser lançada a terceira fase de vendas do Jardim Florença. E agora é a sua vez de conquistar o seu lote com parcelas que cabem no seu bolso. A partir de 299 por mês. Pequenininho, hein? A partir de 299 por mês. Isso mesmo que você ouviu, com terrenos a partir de 200 metros quadrados e perfeitos para você construir o seu lar do jeito que você sempre sonhou. E sabe o que fica ainda melhor? Porque não tem burocracia, é sem análise de crédito ou comprovação de renda e sem consulta ao SPC ou Serasa. E tem mais, o parcelamento é direto com a Setpar. Você vai morar em um dos melhores bairros de Mineiros, ao lado do aeroporto, numa localização super estratégica e com as melhores condições. Aproveite e já consulte essas condições especiais com a nossa equipe através do WhatsApp. Papel e caneta, celular na mão, anota o número, já entra em contato 0800 878 7777, 0800
878-7777. Esse está aqui na tela. Ô Romulo, o que é esse número? Esse é o número que vai te levar para sua casa própria. O seu lote está te esperando. E aí, meu amigo, já dei a dica ontem, vou dar de novo. A Caixa Econômica Federal tem alguns programas super especiais para quem tem lote conseguir construir. É bem mais prático e mais fácil do que você, às vezes, financiar uma casa. Então é um sistema muito inteligente que existe e que você pode fazer. Então realize o seu sonho, aproveite essa condição super especial do Jardim Florença, compre agora o seu lote, venha aproveitar as condições e já começa a programar o seu sonho ser realizado, ser concretizado. Plantão de vendas na 6ª Avenida, número 5, no centro de Mineiros. 6ª Avenida, número 5, no centro da cidade. Jardim Florença é mais que um loteamento, é qualidade de vida. Jardim Florença é 7 pá! Pode confiar! Vai ficar top, hein? A localização ali é sensacional e a estrutura desse loteamento é coisa de primeiro mundo. Você que está aí em Mineiros assistindo a gente, onde toda a região quer fazer um bom investimento, vale muito a pena. Sem falar que a 7 pá dispensa comentários, uma empresa consolidada, séria e que faz um trabalho sensacional. 7 pá em Mineiros, no Jardim Florença, o lote da sua vida, hein? Nós mostramos aqui no Band Cidade Interior esses dias o acidente que aconteceu lá em Goiânia, onde uma jovem estava numa moto, acabou sendo atingida por um veículo e o condutor acabou arrancando o braço dela com este veículo. Esse braço ficou preso a esse veículo e depois ele acabou jogando ele em um lote baldio. Essa semana, esse condutor que causou o acidente se apresentou na delegacia e a nossa equipe está acompanhando de perto esse caso e vai trazer agora aqui na tela do Band Cidade Interior. O motorista que atropelou Ellen Santos de Souza na noite do último dia 12, deixando a jovem sem braço, se apresentou à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito nesta quarta-feira, 11 dias após o acidente, acompanhado de uma advogada. O suspeito fugiu da batida sem prestar socorro, jogando fora o braço da jovem. O membro só foi encontrado no dia seguinte ao acidente, a quase 5 quilômetros de distância de onde aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Civil, o motorista teria confessado que no dia 12 havia ingerido bebida alcoólica. O homem também teria confirmado ter ouvido o barulho da batida, mas alegou que não tinha visto que Ellen tinha perdido o braço. Por causa do feriado do aniversário de Goiânia, a delegada do caso vai falar à imprensa somente nesta sexta-feira, mas antecipou que o suspeito disse ter fugido sem prestar socorro porque estava assustado. Hoje, a Ellen completa exatamente uma semana desde que voltou para casa, está agora na casa da família, recebendo esses cuidados. Inclusive, a nossa equipe veio até a casa dela acompanhar os primeiros dias de adaptação. Mas hoje nós viemos novamente, mas dessa vez para conversar com a Ellen, também com a família, para saber como eles receberam a notícia de que o motorista se apresentou ontem à noite à delegacia. Ellen, conta para mim, como que foi receber essa notícia de que ele teria se entregado? Foi muito revoltante, minha família, eu, assim como a população está muito revoltada com o que vai acontecer agora, responder aberto, né? Que isso, querendo ou não, foi um crime. Só que como nós estamos no Brasil, não adianta de nada a lei, né? Infelizmente. Mas a consequência vai ficar para quem está sem o braço, não para quem tirou o braço. O motorista foi ouvido pela delegada e liberado logo em seguida, já que não estava mais em situação de flagrante. A princípio, ele deve responder em liberdade, o que revolta ainda mais a família de Ellen e a própria vítima. Isso não foi um acidente, isso é um crime que ele fez. Porque desde quando você ingere bebida alcoólica e vê, porque ele viu ela, que ele entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Agora é fácil você botar um advogado e sair normal. E o caso é como nada fosse acontecido. Eu espero que Deus toque na consciência dele, que ele pague. Na verdade, eu quero que, não sei, Deus sabe o que faz, sabe? Porque se for falar de mim mesmo, não vai prestar, não. Mas Deus sabe o que faz. A justiça é tarda, mas não falha. Olha, vai só de encontro ao que eu falei agora há pouco. Não muda em nada. Em todas as situações, a mesma coisa. Se a gente tem a impunidade de um crime, de outro, a mesma coisa. Aqui, a resposta concreta, por que ainda existem tantos crimes de trânsito?
Na semana passada, um influenciador, que hoje em dia eu acho que tinha que mudar a nomenclatura, né? Tem que pensar muito bem o que é influenciador, ou então denominar influenciador do bem, influenciador do mal, né? Porque tem influenciador de todo tipo. Um influenciador de Minas Gerais estava lá na região metropolitana, tomou todas e mais algumas na caminhonete e atropelou um motociclista e matou o motociclista que estava trabalhando. Um trabalhador que estava trabalhando e foi atropelado por esse influenciador. Não ficou preso. Não ficou preso. Vai responder em liberdade. Aqui nesse caso, ele arrancou um braço de uma pessoa, muda totalmente o roteiro da vida da pessoa, transforma tudo que ela tinha planejado. Uma pessoa que trabalhava com confecção, tinha que pregar botão, trabalhar com as duas mãos ali para segurar, fortalecer. Agora tem todo o plano de vida modificado por conta de um imprudente, de um cara que fugiu, foi covarde e que aí dias depois, escondido atrás de um advogado, se apresenta na delegacia e, como disse a família, entra e sai pela mesma porta como se tivesse feito nada, como se tivesse tudo normal. Aí você me fala, o problema é apenas a questão da arma? O problema vai muito além nesse país, muito além. Infelizmente, e o que a gente mais fica chocado é de continuar gritando no deserto. Estou caminhando para o programa, mais 1.700 programas quase, desde quando cheguei aqui na emissora em 2018, em setembro de 2018. E sempre, toda semana, eu falo isso. Se passaram 6 anos, se passaram mais de 1.600 programas, e o que você viu de avanço? O que você viu de mudança? Nada. Nada. Não tem ninguém que interessa. E sabe o que é o mais curioso, o mais interessante? Tudo que se fala mal de alguma pessoa poderosa, alguma autoridade política de algum estado, de algum país, rapidamente chega nos ouvidos. Mas aquilo que precisa chegar para eles fazerem, não chega. Não chega para nenhum deputado federal, para nenhum senador, esse tipo de coisa. Não chega. Não chega para ninguém. Porque não é de interesse deles. Isso aí ainda não está afetando eles. As coisas começam a acontecer no país quando começa a afetar os poderosos e os fortes. Esse é o país que nós vivemos. Enquanto está atacando e ofendendo apenas a uma classe menor, não estão preocupados, não estão nem aí, nem se lixando. E infelizmente, enquanto isso, tem muitos pilantras como esse aí, que cometem um crime, foge, some, dias depois aparece na cara lavada, entra e sai da delegacia da mesma forma que entrou. Infelizmente. É culpa do delegado, Rômulo? Não é. Não é culpa da polícia. A culpa é da nossa justiça. E não é do juiz. É da lei. Então tá todo mundo refém de uma situação que só quem pode mudar é quem está lá em Brasília. Não é que eu sou pegando o pé, sendo enjoado dos deputados, senadores, da classe política, não. É porque tudo depende deles. É por isso que durante o período de eleição eu falei, eu também não sou apaixonado em políticos, mas tenho que ser apaixonado por política. Porque a política é a que muda tudo na nossa vida. É saúde, é educação e é também a nossa lei. Dia que tiver um grupo de deputado federal que for reunir para fazer um almoço, um jantar e discutir coisas favoráveis para o povo de fato, isso vai acontecer. Se esse dia vai acontecer, eu sinceramente eu não sei. Porque é o que tudo indica, parece que quem vai para lá se contamina. Você pensa, essa pessoa que vai lá, ó, esse aqui eu vou confiar, vai dar tudo certo, vai chegar lá e vai fazer a diferença. Vai nada, como diz lá o meme, né? Vai nada. Vai atender os próprios interesses, que é o que a ampla maioria quer.
atender os próprios interesses. Enquanto isso, deixa as situações acontecer. Deixa o homem que matou a mulher responder em liberdade. Deixa o homem que matou a mulher ficar só 10 anos lá na cadeia, sai, depois a família que perdeu ela, que se lasca. É assim. Deixa o cabra que matou um pai de família no trânsito, solto por aí, deixa ele matar mais uns 10, não tem problema. É essa mensagem que se passa hoje no país. E é por isso que tem tanto crime todo dia. É por isso que todo dia a gente tem que abrir esse jornal, tendo que soltar os cachorros aqui por cima de situações que acontecem toda semana. É toda semana violência contra a mulher, é toda semana violência no trânsito, matando, deixando alguém aí sem uma parte do corpo. E nada muda. Nada muda. No país da impunidade. Aqui se prende se você falar mal de político, aqui se prende se você por acaso não pagar a pensão, mas aqui não se prende se mata um pai de família. Se por causa de discussão de trânsito, tira a vida de um motorista, um caminhoneiro, porque simplesmente ficou com raiva. Essa é a situação que a gente vive hoje. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Vamos falar de Fujioka? Vamos falar de coisa boa aqui no Band Cidade. Notícia boa para você que tem CNPJ ou que é MEI, hein? O Fujioka Distribuidor de Rio Verde tem ofertas imperdíveis para quem tem CNPJ ou é MEI. Aproveite as condições especiais que eu vou trazer agora para você. Vamos conferir? Escova secadora, máquina de cortar cabelo? Máquina de cortar cabelo. Vamos conferir aí certinho? Hoje é essa? Alterou? Só confere aí pra gente. Porque pra mim aqui tá uma outra aqui. É uma outra, né? Tá certo, daqui a pouco a gente traz que não é essa oferta aqui, são outras, vou trazer daqui a pouquinho. Pode até tirar da tela aqui o mais breve possível pra gente, pra continuar com o Band Cidade, e daqui a pouco a gente traz essa notícia pra você lá do Fujioka Distribuidor, tá bom? Pessoal, tá todo mundo atento ali pra gente trazer daqui a pouco essa informação correta pra você. Infelizmente, na tarde de ontem tivemos também um acidente fatal lá na GO 164, fica ali entre Quirinópolis e Rio Verde. O Paulo Vitor Fagundes tem as informações desse acidente que acabou vitimando uma pessoa e deixando várias feridas também, né, Paulo? Infelizmente, essa rodovia também se tornou uma rodovia muito perigosa. Boa tarde, Paulo. Oi, Rômulo, boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Band Cidade Interior. Exatamente isso, viu, Rômulo? Esse acidente aconteceu no início da tarde de ontem na GO 164 entre Rio Verde e Quirinópolis e deixou 6 pessoas feridas, aliás, vitimou 6 pessoas, uma delas inclusive vindo a óbito. Em um dos caminhões, inclusive um caminhão que fazia manutenções na rodovia, estava apenas o motorista que não se feriu neste acidente. No entanto, no outro caminhão, o caminhão canavieiro, haviam 5 pessoas, o motorista e outros 4 passageiros. Uma dessas pessoas, um homem que ainda não teve a idade e nem a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Obviamente, o Corpo de Bombeiros e as equipes de saúde foram acionadas no local, fizeram todo o trabalho para conseguir retirar as pessoas que permaneceram presas às ferragens e as levaram ali até o hospital mais próximo. O estado de saúde de todas as pessoas, as 4 pessoas que se feriram nesse acidente, é considerado estável, nenhuma delas corre risco de vida. No entanto, o outro homem neste acidente, como eu disse, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local no finalzinho da tarde da última quinta-feira. Com o acidente, parte da rodovia ficou ali temporariamente obstruída, ficou interditada por um tempo e a informação que nós tivemos é que até o início desta manhã a GO 164 ainda estava parcialmente interditada. Então fica aí até a dica para você de casa que vai transitar pela GO 164 entre Rio Verde e Quirinópolis ou entre Quirinópolis e Rio Verde, redobrar a atenção, diminuir a velocidade até, é claro, ali, para evitar qualquer contratempo. As causas do acidente ainda serão investigadas, até para que consigam determinar também se havia ou não algum culpado ou se tudo tenha sido ali apenas uma fatalidade que acabou tirando a vida deste homem que não teve a idade e nem a identidade revelada. Lamentável, né, Rômulo? Mais um acidente no trânsito, dessa vez na rodovia, que tirou a vida deste homem na GO 164. Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado pelas informações, Paulo Vitor Fagundes. Lamentável, né? Lamentável. Trabalhadores, um acidente fatal, a morte e ainda pessoas feridas. Essa rodovia ela é muito perigosa.
ela está tendo acidentes constantemente, também requer aí um olhar atento e um cuidado especial. Aliás, as rodovias do nosso país inteiro merecem um cuidado especial, mas a gente precisa de ficar mais atento em relação a essas de mão única. Mão única, que fala mão dupla, para mim é mão única. Aqui nós temos apenas uma via dividida em duas, uma via dividida em dois pedaços, para passar carretas, caminhões, bitrens, carretas canavieiras como essa aqui, que é pesadíssima. E aí fica todo mundo ali à mercê de um espaço curto que, se tiver uma falha, não tem como escapar dela. Não tem como você se defender. A direção defensiva a qual você aprende nas aulas teóricas para tirar a carteira de motorista, olha para você ver a contramão de tudo, né? Você aprende quando você vai tirar a carteira de motorista, isso feito nos órgãos estaduais de cada estado, a direção defensiva, certo? Quem ensina? Os órgãos estaduais. Beleza, você vai tirar a carteira, você tira pelo Detran. Aí você vai para uma via que também é de responsabilidade deles e não tem como você praticar a direção defensiva que você aprendeu. Você tem ali a direção defensiva na teoria, muito bonitinha, muito bem explicada, mas em muitos pontos você não consegue aplicar dentro dos mesmos órgãos que são os responsáveis por mostrar ela. Contramão, não é? Se existe a direção defensiva e se é ensinado isso na aula teórica lá do Detran, pelo menos eu lembro na minha época tinha, não sei se hoje em dia tem, deveria ter também vias para você fazer a direção defensiva. Essas vias aqui não tem isso. Raras exceções, tem ali espaço de acostamento, tem alguma forma de fazer uma manobra defensiva e se livrar de um motorista que fez a ultrapassagem no lugar proibido e situações adversas. Infelizmente. E aí o que acontece? Vidas ceifadas. Trabalhadores que vão para trabalhar e voltam dentro do caixão para casa. Está precisando do brasileiro ter mais voz, falar mais, ter mais coragem, abrir o verbo mesmo, não aceitar tudo. Rodovias deveriam ser com qualidade sim, porque os impostos são altos. São impostos altíssimos. Seja a nível estadual, municipal, federal, o que o brasileiro paga de imposto não está escrito no gibi. Nós somos recordistas em pagamento de impostos. E por que tantas rodovias porcarientas desse jeito? Feitas de qualquer jeito, sem condições para as pessoas transitarem. E ainda querem lançar pedágio em cima delas. Ou seja, ganham seu dinheiro em cima do seu imposto, ainda colocam essas empresas para poder explorar a rodovia, você tem que pagar 2 vezes para tentar ter alguma coisa que presta. Vamos falar do Fujioka Distribuidor? Agora sim, com ofertas imperdíveis para quem tem CNPJ, para quem é MEI, CNPJ, é desconto para você no Fujioka Distribuidor. Aproveite comigo as condições especiais, como você, mulher, por exemplo, está assistindo a gente agora, ou você que tem aí um salão de beleza, por exemplo, escova secadora Cadence, R$ 99,90 é o valor do CPF. No CNPJ, só R$ 74,90. Para quem é revendedor, dá até para comprar e revender. Se você é revendedor também, tem uma Airfry Philips Valita com 4,1 litros de capacidade e que não pode faltar de jeito nenhum no seu estoque. O valor dela é R$ 499 no CPF. Se você leva ela no CNPJ, sai por R$ 389. Sabe o que mais? Você vai poder assistir o Band Cidade agora numa TV Smart TV, sempre de 55 polegadas, 4K, aquela imagem top, com um preço especial, R$ 1.899 à vista no CNPJ. Uma Super TV, 4K, Smart TV, 55 polegadas. Isso é só no CNPJ para você que vai no Fujioka Distribuidor. Notebook Lenovo, tá precisando aí? Você que trabalha, trabalhador de vendas, você que é estudante, você que é um executivo, precisa de um notebook de qualidade? Notebook Lenovo, esse top, com processador Core i3 e SSD de 256 GB. No CNPJ você paga menos, somente R$ 2.299 nesse super notebook. Olha aí, Dinei, a oportunidade. É um notebook topíssimo para você que trabalha aí também com qualidade. Lenovo, esse é bom. E quem tem CNPJ também pode aproveitar essa outra oferta. Tablet Samsung Galaxy
Tab S8 Ultra 5G, processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Alô você, preste atenção! Desconto CNPJ, você leva esse produto por R$ 3.999. Não é um tablet qualquer, é o tablet completaço, já com tecnologia 5G, para você ficar conectado de verdade e facilitar também no seu dia a dia de trabalho. Fujioka Distribuidor Rio Verde, fica na Avenida Presidente Vargas, número 550, no setor central. E você já sabe, muito mais ofertas e muito mais descontos para CNPJ. Só poderia ser Fujioka Distribuidor. Bora continuar com o Band Cidade? Vou tentar dar uma acalmada aqui, que hoje tá tenso, né? A paciência também vai encurtando. A gente não tem sangue de barata, né? Vai encurtando, porque são pessoas que vão perdendo a vida, vão estressando. Posso ir pro intervalo, produção? Então tá bom. Vou pro intervalo, vamos pular aqui um pouco, vamos pro intervalo, que eu tô... não dá pra engolir muita coisa, não dá pra engolir, não dá. A população de bem clama por direitos, por defesa, por justiça. É isso que o povo de bem quer. Quem é do mal, vai pro lado onde já tem guerra para que o povo gosta. Vai lá para a faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza você começa a guerrear lá do jeito que você quiser, faz o que você quiser da vida, mas não tenta tocar o mal no meio do bem, não. Olho no olho, eu volto já já.